O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ressuscitado continua aparecendo aos discípulos para provar-lhes que de fato ele venceu o pecado, venceu a morte e ele agora continua vivo e continua caminhando no meio de nós. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho, relata
nos Atos dos Apóstolos todas as atividades dos apóstolos, de modo especial os feitos de São Pedro e São Paulo. Mas em outras passagens relata de outros apóstolos também. E hoje está nos mostrando na primeira leitura que os apóstolos e todos os discípulos de Jesus da primeira hora, do primeiro momento, aqueles que conheceram Jesus de perto, eles queriam dar testemunho dele, porque viram Jesus ressuscitado, mas eram proibidos, eram perseguidos, foram jogados na prisão, foram maltratados, açoitados. No entanto, eles não paravam de dar testemunho de Jesus. E diziam: nós devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Mesmo que as pessoas quisessem calá-los, mesmo que as autoridades proibissem a eles de dar testemunho de Jesus, de falar do evangelho que ele havia anunciado e testemunhado, os discípulos tinham a alegria de dar testemunho. E mesmo quando sofriam algum tipo de perseguição, diz o finalzinho da leitura de hoje, eles ficavam contentes de poder sofrer alguma coisa em nome de Jesus. Vejam que exemplo bonito de coragem e de alegria de quem quer dar testemunho, de fato, de Jesus e de Jesus ressuscitado. Mesmo sendo perseguidos, eles não reclamavam, eles não ficavam tristes, eles continuavam dando testemunho e sentiam a alegria de sofrer algum tipo de perseguição por causa do evangelho que eles davam testemunho. Às vezes, quando nós encontramos qualquer resistência, ainda que pequena, mesmo algumas indiferenças de pessoas de nossas famílias, de nosso ambiente de trabalho, nós não temos coragem e alegria de dar testemunho do evangelho. Os discípulos nos ensinam, estes da primeira hora, que tiveram contatos, eles tiveram contatos com Jesus, aprenderam bem de Jesus todos os seus ensinamentos. Eles nos ensinam que nós temos que dar testemunho da nossa fé em todos os ambientes, em todos os momentos, mesmo quando temos resistência ou indiferença. É aí que nós devemos ter a alegria de anunciar o evangelho e de sofrer alguma coisa por causa do nome de Jesus. Assim se manifesta que somos autênticos seguidores e seguidoras de Jesus, como os discípulos do primeiro momento, do início do cristianismo. No evangelho, os discípulos, conta São João, no evangelho de hoje, que eram 7 discípulos de Jesus, mas eles estavam ainda meio tristes com tudo o que tinha acontecido, com a paixão e a morte de Jesus, e eles estavam procurando encontrar esperança, ânimo, para continuar a vida deles, mas não estavam encontrando sentido. No entanto, eles foram exercer a missão própria deles de pescadores, e diz o evangelho que pescaram durante toda a noite e nada conseguiram pegar, porque a noite aí representa a escuridão da vida, a noite representa a nossa tristeza, a nossa angústia, quando nós estamos sem esperança e nós não conseguimos enxergar nenhuma luz, não conseguimos perceber o dia. Mas diz São João no Evangelho,
Quando eles estão voltando, e já era manhã, eles avistaram Jesus. E Jesus disse a eles para lançarem de novo as redes. E em atenção à palavra de Jesus, lançaram as redes e desta vez pegaram muitos peixes. O que quer nos ensinar São João nesta página do Evangelho? Que quando nós prestamos atenção à palavra de Jesus, quando nós escutamos o que Ele nos diz e realizamos o que Ele nos pede, acontecem prodígios na nossa vida, bênçãos e graças. Quando nós estamos longe de Jesus, da sua presença, quando não damos atenção à sua palavra, a nossa vida é uma noite, é uma escuridão, e nós não vamos colher frutos dos nossos trabalhos, de nossa missão. Na presença de Jesus ressuscitado, escutando a sua palavra, nossa vida passa a ser luz, a ser dia, e na claridade nós vamos colher os frutos do nosso trabalho e da nossa missão, porque estamos realizando a vontade dEle na nossa vida. E na segunda parte do Evangelho de hoje, Jesus pergunta a Simão Pedro 3 vezes, porque 3 vezes Simão Pedro havia negado Jesus lá antes da sua paixão. E porque ele havia negado Jesus, agora Jesus deveria voltar, depois de ressuscitado, ele deveria voltar para os céus, para junto do Pai, de onde viera. E ele queria confiar a missão de chefiar a igreja a um dos seus discípulos, e quis confiá-la a Simão, que ele vai mudar o nome dele, dizendo no Evangelho de Mateus: tu és Pedro agora e não mais Simão, e sobre esta pedra eu vou construir, edificar a minha igreja. Mas aqui no Evangelho de João, antes de confiar a missão, Jesus pergunta a Simão, filho de João: Simão, filho de João, tu me amas? E pergunta 3 vezes. Só a partir do momento em que Simão confirmou que de fato amava Jesus e estava disposto a segui-lo e a segui-lo com amor, é que Jesus confiou a ele a missão de dirigir a sua igreja. Deu a ele as chaves, os poderes de estar à frente da sua igreja e de confirmar todos os outros irmãos e irmãs na fé. Esta passagem do Evangelho nos ensina que também nós, que um dia fomos batizados, assim como hoje muitas crianças estão aqui para serem batizadas, os pais trazem junto com os padrinhos as crianças para o santo batismo. Nós recebemos no batismo a missão de dar testemunho de Jesus. Mas o nosso testemunho só será crível, só será verdadeiro, e as pessoas só vão acreditar se, de fato, nós demonstrarmos amor a Jesus. Só quem ama profundamente, como Jesus demonstrou seu amor por nós, é que é capaz de dar testemunho dele, é que é capaz de realizar bem a sua missão, quer na família, quer como esposo, quer como esposa, quer como pai, como mãe, quer nas nossas atividades todas, em todos os nossos trabalhos. O amor é que dá sentido e que torna crível a nossa missão, o nosso testemunho. Então, assim como Jesus ressuscitado perguntou a Simão, filho de João, 3 vezes:
Sintamos Jesus nos perguntando, chamando a cada uma e a cada um pelo nome e nos perguntando hoje: tu me amas? Tu me amas de verdade? Tu me amas mais do que os outros? E nós devemos nos perguntar: como está o nosso amor por Jesus? Está acima de todas as coisas? Nós o amamos de verdade? O que podemos e devemos fazer para tornar o nosso amor a Ele mais autêntico e, consequentemente, a nossa missão de batizados mais crível? Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,